Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Lisiane Schmid, eu sou advogada há mais ou menos 15 anos, né? Exerço constantemente a carreira, sou mentora de mulheres profissionais, estudantes, também sou coach. Então, aqui no meu canal, eu sempre procuro trazer conteúdos mais elaborados a respeito de carreira e a respeito também da advocacia, que é a atividade que eu lido já há bastante tempo. Então, eu acredito que eu possa agregar algum valor a vocês aqui através do canal, tá? E o interessante do YouTube é que eu posso destrinchar melhor alguns temas, o que eu não tenho nem sempre a oportunidade de fazer através do meu perfil do Instagram. Quem não me conhece, eu tenho um perfil chamado, que o nome é, você encontra por @LisianeSchmidl, tá? Que é o meu nome, é o mesmo que tá aqui no canal. Então, se vocês quiserem receber os conteúdos que eu produzo aqui no YouTube, se inscrevam no canal, apertem o botãozinho do sino, porque quando eu postar, vocês já são notificados e já verificam o conteúdo, já assistem o conteúdo em primeira mão, ok? E por favor, se gostarem, dá um like aí no vídeo para que eu me sinta mais motivada a produzir mais conteúdo e agregar mais valor. Lembrando que o YouTube é uma plataforma incrível de conteúdo gratuito e quando o conteúdo é de qualidade, vale a pena você se inscrever no canal para que você possa sempre buscar esse aprimoramento, tá bom? E hoje o tema escolhido é um tema que eu tenho sido bastante demandada através do Instagram, pelas profissionais do direito, né? Obviamente as advogadas, às vezes os advogados, estudantes de direito, que é como elaborar uma peça processual com tempo e qualidade, né? Ou seja, uma das maiores queixas que eu recebo, principalmente das pessoas que me procuram no Instagram, das minhas mentoradas também, é que existe um gasto demasiado na produção de peças processuais e elas sentem esse desperdício de tempo ao longo do dia, né? Então, um tempo que essas pessoas poderiam utilizar para outras atividades acaba sendo gasto muito numa única atividade. Normalmente, uma petição inicial, uma contestação, um recurso, uma peça processual que demanda um pouco mais de técnica, ok? E justamente por isso eu coloquei o nome do vídeo como o que ninguém me ensinou sobre petição inicial. Porque o que a gente aprende na faculdade é algo muito rígido e que na hora do dia a dia, da prática mesmo, da advocacia, a gente vê que é bastante superficial e que não nos dá a segurança necessária para a gente desenvolver isso durante a nossa jornada na profissão de maneira eficiente, né? Então, acaba que os profissionais vão para a prática com bastante insegurança com relação à prática mesmo, né? Sobretudo quem não teve a oportunidade de estágio, né? Eu pude estagiar desde o início da faculdade, então eu ingressei na faculdade em 1999 e já naquele momento eu comecei a estagiar. Então eu sempre tive contato com a realidade da advocacia e já no 5º semestre, na metade do curso, eu já estava peticionando, já estava inclusive fazendo recursos complexos para superiores. É claro que a qualidade era bem questionável, né, gente? A gente progride. Eu entendo que eu continuo em evolução, né? E assim deve ser, todos nós, todos os profissionais, tá bom? Antes de entrar no assunto propriamente dito, eu quero trazer uma curiosidade a vocês aqui para que vocês possam entender um pouquinho como que a gente funciona. Existe um livro chamado Rápido Devagar, do Daniel Kahneman, que ele fez um estudo a respeito de como o nosso cérebro processa. E ele classificou como o raciocínio rápido e o raciocínio devagar.
Não necessariamente no sentido pejorativo, né? Que nós temos um raciocínio mais rápido para alguma coisa, um raciocínio mais lento. Ah, fulano é lento para matemática, ou Beltrana é lenta para entender determinadas coisas de interpretação de texto. Não é nesse sentido. O que acontece é o seguinte: o nosso cérebro, ele funciona de uma maneira reativa quando é colocado numa situação de confronto, quando nós somos colocados numa situação de confronto, de perigo, e aí nós reagimos a determinadas coisas, e essa reação é um comportamento que ele denomina como rápido, raciocínio rápido. Aquilo qual nós sentimos que precisa de um pensamento maior, demanda um problema, solução de um problema, de algo inusitado, um imprevisto, algo que nós não estejamos habituados, demanda mais energia cerebral, é chamado de devagar. Ele denomina como devagar. Outro exemplo de rápido seria o quê? Quando nós aprendemos de rápido e devagar. Fazer esse paralelo. Quando nós aprendemos a dirigir, por exemplo, no começo nós não temos a prática. Então, todo o passo a passo da direção é feito de maneira devagar pelo nosso cérebro, né? Então, por isso que normalmente quando a pessoa tira a habilitação, ela dirige mais devagar no trânsito, ela procura seguir todas as normas, ela tem essa preocupação com as regras de trânsito, não que isso vá deixar de ser ao longo do tempo, mas aquilo tá latejante na cabeça da pessoa ainda, digamos assim. Exige um gasto de energia cerebral para aquilo ali. Com o passar dos anos, com a prática do dia a dia, tudo fica no automático. Você dá seta automaticamente, você freia automaticamente, você faz baliza, com um pouco mais de energia, mas já com alguns passo a passos da direção, você já está no automático. Quando o seu cérebro funciona no automático, ele também está no modo rápido, tá? Então você tem duas maneiras de trabalhar o seu cérebro na modalidade rápida. Quando você age de maneira reativa a alguma coisa, ou quando você já tem uma prática tão constante que o seu cérebro já está no piloto automático, como se diz. Agora, quando você não tem um hábito, quando você se depara com um problema, com algo ao qual você não está habituado, o seu cérebro vai gastar mais energia. E esse gasto de energia faz com que o trabalho seja mais lento, né? A própria solução do problema vem de maneira mais lenta. Quantas vezes a gente já pensou assim, poxa, eu penso e não encontro a solução, não encontro a saída para determinada coisa. Porque na verdade aquilo é novo, é inusitado, nós não fomos preparados, treinados de maneira adequada àquilo, e isso demanda muito mais energia, tá bom? Qual é a importância de você saber disso? Esse sistema cerebral, de como nós gastamos energia cerebral para as nossas atividades, na verdade ele está muito ligado à nossa inteligência emocional. E o importante de você detectar isso é justamente para que você aprenda a não gastar energia em demasiado aquilo que não exige esse gasto de energia, para que você consiga um equilíbrio entre o rápido e o devagar, tá bom? E isso se reflete extremamente na prática, qualquer prática profissional, tá? Qualquer atividade profissional. O que acontece na advocacia é que o nosso trabalho é intelectual. Então, quando nós nos propomos a produzir uma peça, algo intelectual, a qual nós não temos ainda uma habilidade técnica de dia a dia, de horas de trabalho, sobretudo com determinados temas
isso faz com que a gente veja essa produção como um problema. Então o cérebro recebe essa produção como uma problemática e por isso há um gasto de energia maior e você tende a arrastar esse processo por mais tempo. Por isso, às vezes, que as pessoas reclamam, os profissionais do direito reclamam que podem, às vezes, que eles têm a sensação de que estão gastando muito mais horas na produção de algumas peças e, de fato, estão. Que é justamente por conta disso, porque é a percepção daquele trabalho como um problema, aquilo que ainda não está automatizado e que não é possível fazer por mera reatividade. Então, por isso, esse gasto excessivo na maioria das vezes. Como você compensa isso? Você tem duas maneiras de compensar. Você adquire horas técnicas suficientes que vão te dar essa habilidade, sobretudo naquilo que você desenvolver expertise, e também através da consciência de que diante de você não há necessariamente um problema, certo? Então, somente uma atividade que demanda técnica e criar estratégias. Ai, gente, desculpa, como eu estava falando, você cria estratégias para você conseguir suplantar essa deficiência ou essa pouca prática ou mesmo essa insegurança, para que você possa ajustar o seu tempo de uma melhor maneira e ter uma produtividade mais eficiente na confecção das suas peças, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre petição inicial, ok? Que é o que as pessoas mais me demandam, mais me questionam. Primeiro é importante dizer, gente, que para produção de qualquer peça processual é de extrema relevância, é uma obrigação profissional que você conheça o que, gente? O Código de Ritos, o Código de Processo Civil, ou o Código de Processo Penal, ou o Processo do Trabalho, claro, em conjunto, concomitantemente com as regras gerais do processo civil, para que você tenha o mínimo de embasamento na hora de produzir a sua peça, tá? Então você tem ali no CPC o artigo 319 que traz os requisitos básicos da petição inicial. Ora, é de extrema importância que você tenha em mente esses requisitos básicos, ok? Sem eles, não há de se falar em produção técnica de qualidade numa petição inicial ou qualquer outra peça, tá? Tá ali os recursos que tem os requisitos também no CPC, alguns deles na Constituição também, agravo, contestação, tá tudo no CPC. Antes de iniciar qualquer produção, vale a pena ver, mesmo que você já tenha algum tempo, que você já saiba alguns artigos até de cor, é importante dar uma revisada, ok? Até porque podem existir alterações, então é importante que você esteja sempre atualizado com relação a essas regras processuais, ok? Então, dito isso, o que eu aprendi no meu dia a dia e que ninguém me ensinou na faculdade, e eu fui pegando um pouquinho de um pouquinho de outro, dos mentores que eu tive, dos escritórios que eu trabalhei, né, às vezes até de colegas um pouco mais experientes, é que você realmente precisa fazer primeiro uma resenha da sua petição inicial, ok? Então, é importante que você estabeleça um mapeamento prévio daquilo que você pretende produzir na sua petição inicial. Então, aquela estrutura de fatos, qualificação, né? Primeiro você coloca a competência, o juízo, né? De acordo com a matéria, competência formal, material, aquela coisa toda. Depois você vem com a qualificação também de acordo com a lei das partes, né? Define ali a sua peça. Lisiane, algumas peças eu não sei dar o nome, é ação ordinária, declaratória, mas tem vários pedidos ali.
Gente, você precisa definir a ritualística da sua petição inicial, da sua ação, tá? Que você pretende distribuir. Ela é uma ação ordinária, ela é uma cautelar, ela é uma execução, qual é a natureza, né? Isso tem que ficar bastante claro. Se for uma ação ordinária, você pode colocar uma ação ordinária declaratória, ação ordinária constitutiva, né? Você não precisa ser tão específico ali na nomenclatura da sua inicial. Agora você tem que definir a natureza desde o início, ok? Então é importante observar isso. E aí quando você vê em fatos, fundamentos e pedidos, é aí que eu percebo que as pessoas se perdem um pouquinho, tá? A narrativa dos fatos, ela deve ser detalhada naquilo que é pertinente ao que você quer pedir, ao seu direito. Então perceba, se você vai ajuizar uma ação indenizatória de acidente de trânsito, por exemplo, não há que se perder tempo falando, por exemplo, se a vítima ela tinha, não sei, de repente ali, se ela tinha um sonho de, vamos supor que tenha perdido algum membro do corpo, né? Ela tinha um sonho de ser uma jogadora de vôlei, mas agora, devido ao acidente, ela não vai mais poder realizar esse sonho. Desde criança, que ela treinava na quadra poliesportiva da sua cidade, com várias medalhas e não sei o que. E agora, gente, tem que focar no objeto principal ali. Qual foi o principal dano? Foi a perda de um membro? Essa perda de um membro, por si só, a qualquer ser humano no mundo, é de um valor incalculável. Não é necessário você perder tempo falando do prejuízo da perda desse membro com relação a um contexto muito específico da vida da pessoa, tá? Isso só vai ter relevância se ela já era uma atleta, ela vivia daquilo, porque daí você vai ter uma consequência pela perda do membro direta no que diz respeito à lucratividade, à renda, ao meio de subsistência da pessoa. No caso da perda de uma perna, provavelmente isso isso reflete na vida de qualquer ser humano que seja ativo profissionalmente, né? Então, assim, é algo que é óbvio, né? E que você menciona, então você fala de uma maneira amplação, com palavras objetivas, com termos pontuais, específicos naquilo que é necessário. Então, houve o acidente no dia tal, em circunstância tal, e houve a perda de um membro. Ponto. Isso já está bastante evidente se você tem prova disso, ok? Então, essa mastigação de detalhes inúteis não é considerado fato valioso. Fato valioso é quando, onde, como, por quê e o que causou. Então, quando você tem essa clareza sobre o que é importante dos fatos, você diminui muito as suas chances de ficar mastigando detalhes que não têm relevância ao processo. E com isso você ganha tempo de produção, ok? Ao você fazer os fatos, a estrutura dos fatos, eu gosto muito de vir imediatamente com o assunto jurídico que deriva daquele fato. Então, por exemplo, se você está falando de uma ação de indenização por acidente de trânsito que ocasionou uma lesão corporal e você quer pedir o dano moral, o dano estético e o dano patrimonial, eu gosto de separar os núcleos, ok?
Então você vem com uma breve narrativa dos fatos principais, aconteceu isso, perdeu um membro, desde então está acamado, em convalescência, não sei o que, ponto. Aí você abre um novo tópico, do dano moral, por exemplo. Em virtude dessa situação, houve um dano em ré ipsa, porque ele é presumido, obviamente, dispensa a prova, nananã, e aí você vem com todo o seu apoio jurídico a respeito disso, tá? E assim sucessivamente. Finaliza dano moral, vem enquanto indenizatório, segue para dano material. O dano material tem lucro cessante, tem ressarcimento, tem pensão, o que vai vir ali do dano moral em subtópicos. Então ali você faz um breve um detalhamento do fato que remete àquele direito especificamente, e aí vem com um apoio jurídico, e assim vai. Importante você cortar os temas, fazer divisões, subdivisões, porque se você... Eu vejo muito alguns profissionais que de um tema vai para outro num mesmo tópico. Isso você corre o risco do juiz se confundir ou até pular a leitura da sua peça achando que você está falando mais do mesmo. Então é importante você fazer essas divisões em tópicos. Feito isso, você já verifica, por exemplo, se há um pedido de tutela. A tutela, o pedido de tutela, uma liminar, alguma coisa assim, ela vem sempre depois do direito principal, tá? Pode haver pessoas que queiram colocar numa ordem diferenciada, mas não é lógico você pedir uma tutela se você já não desenvolveu toda a questão meritória que dá o suporte para você vir pedir aquela liminar. Ok? Então eu gosto de deixar por último ali. E aí em seguida os pedidos. Nos pedidos você tem que observar muito bem, porque se faltar algum pedido, você só pode emendar se não tiver havido a citação da outra parte, ok? Então é importante que você perca um tempo um pouquinho maior revisando os pedidos. Se houver pedido de gratuidade, ele deve vir como um dos primeiros pedidos, se não o primeiro, tá bom? Isso é essencial para o seu cliente saber se ele vai ter um custo ou não, tá? Então, é importante que você faça um mapeamento da sua peça de maneira estratégica. Uso de doutrina e jurisprudência. Gente, existem questões que são incontroversas, juridicamente falando. Quais são essas questões? Quando há súmula, né? Quando há jurisprudência dominante, quando é de fato algo que já não comporta discussão jurídica de grande profundeza. Esse tipo de tema, basta você relacionar os tópicos legais, né? Muitas vezes sem até a necessidade de transcrever os parágrafos, né? Os artigos. Muito mais uma mera indicação, até porque já pressupõe-se que o juiz conhece do direito. Agora, quando se trata de um assunto polêmico, algo que não haja ou uma tese que você precisou desenvolver, aí você traz um apoio doutrinário primeiro. Primeiro você vem com a doutrina, primeiro você vem com o raciocínio, depois você fecha com a jurisprudência, porque a jurisprudência ela serve como um fechamento do raciocínio. Olha, tribunal tal concorda com essa tese, tá aqui. É uma certificação, uma validação da tese que você desenvolveu ou daquilo que é juridicamente controvertido, ainda que não houve uma pacificação pelo tribunal. Aí sim você usa, tá? Muitas vezes, questões sumuladas, você também faz referência às súmulas da mesma forma que você faz com relação aos artigos, a norma infraconstitucional, constitucional, enfim, aquilo que você precisar
utilizar como um amparo legal, ok? Então ele vem também como esse apoio. Você também pode fazer uma mera citação do número da súmula ou transcrever, se fica a seu critério. Quanto maior a peça processual, maior a exigência de você enxugar os parágrafos de citação. Então evitem aqueles parágrafos imensos. Procure recortar aquele parágrafo que realmente conclui o tema que você queira, que realmente valide a matéria que você está ali querendo comprovar, ok? E aí no final você revisa tudo aquilo. Tanto a pesquisa doutrinária quanto a pesquisa jurisprudencial eu também costumo fazer antes. Por quê, gente? Porque quando você já faz as suas pesquisas, os seus estudos antes de iniciar a produção, quando você senta para fazer, o seu cérebro já conseguiu processar uma ordem lógica daquele tema, começo, meio e fim. Fica muito mais clara a temática para você, a sua produção é mais rápida, tá ok? Então, ao invés de você sentar para fazer e fazer as pesquisas durante a produção, é interessante que você primeiro elabore os tópicos, não desenvolva-os, elabore os tópicos. E a partir disso você já faça previamente as suas pesquisas, já separe as jurisprudências, já abra uma pasta, um arquivo no computador sobre isso, já deixe ali. E dali em seguida você simplesmente senta e faz, dedique pelo menos de uma janela de tempo inalterada para você sentar e fazer. Quanto mais complexa parecer a peça para você, mais tempo você vai demandar e, portanto, é importante que você dedique uma fração de tempo diária para a produção daquela peça. O ideal é que não passe de 2 dias, numa janela de 8 horas de trabalho, você dedicando de 1 a 2 horas à produção daquela peça, ok? Não preciso dizer que a gramática é importante a leitura constante do profissional, o profissional procurar sempre ler, ampliar o seu vocabulário. Isso é importante, inclusive, para que ele consiga ter congruência na produção das suas peças, né? Eu vejo muito aquelas pessoas que começam a escrever e não concluem o raciocínio, né? A questão da coerência, concordância, prestar atenção na concordância, prestar atenção se os parágrafos foram fechados, a ideia foi fechada, evitar parágrafos longos demais, isso também confunde. Os parágrafos ideais não devem passar de 3 a 4 linhas, ok? Mais que isso fica muito, muito extenso, além de ser esteticamente ruim, ok? Então, essas são as minhas dicas para a petição inicial. Não quis fazer nenhum vídeo técnico no que diz respeito aos requisitos. Esse não é um vídeo sobre o processo, ok? E sim dicas realmente de inteligência emocional, de estratégia, de tática para a produção desse tipo de peça, ok? Obviamente você pode usar das mesmas estratégias para produzir recursos, defesas, mas eu vou me propor a fazer um outro vídeo para falar sobre a contestação, que também é uma peça bastante importante, com peculiaridades dentro do Código de Ritos, que eu acho importante ser conversado e trocar aqui uma ideia com vocês, tá bom? Deixem seus comentários, dá um like se vocês gostarem, tá? Me estimulem a produzir mais vídeos para vocês e não se esqueçam de se inscreverem no canal, tá bom? Espero que tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.